Olá, querido estudante, um bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos fazendo essa gravação para dar uma fala inicial sobre pesquisa qualitativa na parte de ensino de ciências, educação em ciências, ou ligada à parte de pesquisa social, né? Especificamente ao objeto da educação. Então, meu nome é professor Saulo, estamos aqui pelo Departamento de Biologia, né? Essa disciplina é a IBB 046, Metodologia da Pesquisa Educacional, estamos na unidade de número 5. Então, vamos adiante. Vamos estar fazendo uma rápida revisão, vamos falar sobre a característica qualitativa e falar de alguns métodos na parte 1, e vamos ter também uma parte 2. Inicialmente, pessoal, vamos dar uma lembrada do que é conhecimento. A gente tem batido isso bastante, né? O conhecimento, ele é uma crença que precisa ser verdadeira, mas não é porque ela é verdadeira, ela se torna um conhecimento. Ela se torna um conhecimento quando ela é uma crença verdadeira e justificada. E quando a justificação ela segue determinados critérios de cientificidade, nós dizemos que é um conhecimento científico. Se ela segue outros critérios, por exemplo, ele satisfaz uma empiria, pode fazer parte do senso comum. Ela tem relação com uma revelação, então ela pode ser um conhecimento religioso. Ele tem uma racionalidade do tipo diferente, pode ser um conhecimento filosófico, né? Mas não é um conhecimento necessariamente científico. Para ser científico, no caso, a justificativa tem que seguir determinados critérios de cientificidade, né? O que nós já temos conversado aí durante esses módulos. E falamos que essa verdade, ela pode ser uma correspondência com o objeto, essa verdade aqui também pode ser justamente uma coerência entre o objeto e a sua representação, e temos aqui o consenso dos especialistas, né, que seriam aqueles que trabalham com aquilo e entendem que determinada forma seria aquela que melhor corresponde àquele assunto, né? Também falamos do esquema da pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa, ela começa justamente de uma pergunta e ela termina com a construção da teoria. Ela é o inverso, por exemplo, da pesquisa quantitativa. A pesquisa quantitativa, ela começa com a teoria e termina com a explicação dentro de um modelo matemático, né? Então, existe uma relação entre variáveis independentes e dependentes, no caso. Aqui não. No caso, aqui nós temos uma descrição daquele objeto, com subjetividade, com várias fontes de informação, né? Você vai ter aqui a criação de um entendimento, uma compreensão, que seria uma organização daquelas informações que você está concatenando, uma comparação e, em algumas pesquisas, gera até uma forma de intervenção para fazer determinados testes. E temos aqui a explicação, que seria uma ideia de compreensão, que seria justamente a formulação teórica e não generalizável. Professor, se não é generalizável, qual é o valor da pesquisa, então, qualitativa? Novamente, ela cria teorias. E muitas dessas teorias, elas são justamente refinadas para o uso de pesquisas quantitativas. Outras, ela tem, por exemplo, o valor em si mesmo. Ela tem um valor de trazer compreensão, e com uma compreensão você pode se dirigir melhor naquele ambiente social. Mesmo que não seja generalizável, seja, por exemplo, um contexto da sociedade brasileira, dentro da sociedade brasileira, da sociedade amazonense, dentro da sociedade amazonense ribeirinha. Então, por exemplo, nem tudo que é uma forma, uma estrutura conhecida na formato de viver ribeirinho ocorre em outros lugares. Necessariamente não é, mas é conhecimento? Com certeza é. Só que o critério de cientificidade ele está ligado muito a uma pesquisa qualitativa, de ver e de priorizar as qualidades, um entendimento para a compreensão do objeto de pesquisa. E aqui nós estudamos no texto
da semana passada, no caso, o modelo não linear de pesquisa, né? Tem ali em cima, na verdade, os dois, né? O linear e o não linear. O linear já está ali visto, ele passa da teoria, né? Bem ali na parte de cima, teoria, hipótese, operacionalização, amostragem, coleta, interpretação e validação. Pesquisa basicamente a quantitativa. E aqui o modelo não linear, né? Aí você vê aqui as suposições preliminares, como eu falei para vocês, a pergunta, né? E aí você vai ter uma coleta de diversas fontes ou de uma fonte. Você vai fazer a interpretação associada ao caso. Então, caso, coleta, interpretação. Caso, coleta, interpretação. E aí você faz uma nova coleta e faz novamente esse rito. Caso, coleta, interpretação. Essa palavra amostragem está no sentido que você faz uma coleta com justificativa. Você não faz uma coleta de dados à toa, né? Sem uma razão específica, não. Então, por isso que estaria a amostragem. E aí, nessas coletas, de uma para outra, você vai fazendo comparações, né? De uma coleta A, de uma coleta B, de uma coleta C, que vai gerar interpretações aqui que se associam com as outras, né? E esse pensamento aqui complexo, ele vai gerar uma teoria. Então, o modelo de pesquisa, ele também ele mostra a dinamicidade da pesquisa qualitativa. Ele é muito diferente de um modelo linear. Ele vai ser um modelo, muitas das vezes, que a gente chamaria de cíclico, ou então de um modelo aberto. Por quê? Porque ele, por exemplo, poderia parar aqui e ir para a teoria, mas poderia ainda continuar fazendo mais um ciclo aqui, ou outras coletas, outros casos, para poder estruturar melhor a construção dessa teoria, né? Então, nesse sentido, é aberto, por quê? Porque a ideia não é explicar, a ideia é compreender. Então, quando o interesse não está focalizado em contar o número de vezes em que uma variável aparece, mas sim a qualidade que ela apresenta. Então, isso daqui é uma característica. Então, eu não estou muito interessado em saber qual é a frequência, qual é a estatística, qual é a descrição estatística. Eu quero saber, vamos dizer assim, quais são determinadas qualidades, determinados atributos e características, e se são relevantes de maneira contextual. Então, isso daí está tendendo a se aproximar a um passo inicial qualitativo. A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares, né? Ela se preocupa com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Uma vez aqui nós comentamos como é que nós podemos falar sobre amor. É quantificável a quantidade de amor que as pessoas têm um pelo outro? Então, o estudo, por exemplo, sobre o amor, ele não seria um estudo inicialmente quantitativo. Nós precisaríamos inicialmente trabalhar o que seria o conceito, como se delimitaria, e isso seria uma pesquisa qualitativa. E, vamos dizer assim, o fenômeno que nós chamamos de amor é real para a vida social. Mas como ele se manifesta, ele não tem uma clara forma de ser quantificado, mas ele pode ser, de uma certa maneira, detectado. E saber que ele provoca reações e influências aonde ele atua. Uma casa, por exemplo, onde não ocorre o amor fraternal, onde não ocorre o amor filial, onde ocorre o terror, ele é qualitativamente diferente de uma casa aonde não possui, que possui o que não possui, e vai formar indivíduos com uma formação diferente, né? E, pessoal, esse é um exemplo, né? Imagina tantas outras, né? A principal característica das pesquisas qualitativas é o fato de que estas seguem a tradição compreensiva ou interpretativa. O que ele quer dizer? Na quantitativa, você já tem ali uma teoria pronta e você vai trabalhar com base nas variáveis em uma comparação de método estatístico.
Nesse caso, você já tem a compreensão feita. Quando você tem um determinado resultado, o resultado ele já tem os seus parâmetros de aceitar ou recusar a hipótese. Na pesquisa qualitativa, não, porque esses critérios ainda precisam ser criados. A teoria ainda está sendo formada, né? Então, a ideia é compreender e interpretar a partir dos referenciais que o pesquisador ele adota. Ele vai adotar determinado tipo de forma de ver o objeto a partir de um determinado ponto de vista teórico. Ele vai ter um procedimento por meio disso e vai tentar compreender e construir as relações e os nexos. Então, é um elemento muito anterior às práticas das pesquisas quantitativas. Especificidade da pesquisa, né? Primeiro, a pesquisa qualitativa trabalha valores, crenças e representações, hábitos, atitudes e opiniões. Ele vai trabalhar o fenômeno da realidade social. E o que seria essa realidade social? Especifica, condicionada pelo momento histórico, pelo lugar e pela organização econômica. Vamos lá entender de novo. Uma realidade social é específica. Primeiramente, ser social é por causa que existe relação entre pessoas, entre indivíduos, né? E ela tem um momento histórico. Nesse momento histórico, vai dizer os elementos que ali estão presentes. Porque não tem antes e não tem depois, né? O lugar vai determinar isso. Por exemplo, uma realidade no interior do Amazonas é diferente de uma realidade da capital, que é diferente de uma realidade de um grande centro urbano como São Paulo, que é diferente, por exemplo, de uma outra realidade de uma vila na África. Então, o lugar, ele vai ter uma relação com a história para poder entender, compreender o que a gente chamaria de realidade social, que seria a relação e a interação entre as pessoas. E existe uma organização econômica, e essa organização econômica não é só dinheiro, seria a produção de capitais, de estrutura que possibilitam a sobrevivência e as trocas humanas, né? Então, isso vai dar a dinâmica do ciclo de vida que as pessoas têm e o porquê de se dirigir de uma determinada forma. Então, ele é muito mais amplo, a pesquisa qualitativa nesse sentido, porque ele não vai poder pegar 2 variáveis, 3 variáveis. Uma pesquisa boa trabalha no máximo 4 variáveis. Aqui não, você vai estar pegando várias formas de variáveis para poder compreender, olha só aqui, só nesse conceito aqui, né? Valores, crença, representação, hábitos, atitudes, opiniões, local, momento histórico e organização econômica. É muita informação, pessoal, para a gente concatenar e criar uma interpretação do fato. Bem, historicidade, né? O seu objeto de estudo tem uma situação no tempo e no espaço. Se for estudar, por exemplo, brinca aqui, a situação do amor, hoje, ela é muito mais que a gente chamaria de situação pós-moderna líquida do que, por exemplo, há 200 a 300 anos atrás. Antigamente se casava, por exemplo, há 100 anos atrás, pouco antes, a vida toda. Não existia esse negócio de 2, 3 casamentos com facilidade, né? Depois de um tempo, especialmente no século XX, 19 para 20, não queriam se casar. Outros, quando se casavam, podiam se separar, podia ter outras famílias. Outros não querem mais se casar, só querem ter a relação que o pessoal chama de namoro. E se você for em algumas festas, espero que não vá, porque estamos em isolamento social, só tem o ficar. E tem gente que até tem uma coisa muito mais volátil do que o ficar. Lógico que é uma brincadeira, mas aqui, por exemplo, estou fazendo uma estrutura histórica de como é tratado o relacionamento de inter-relação amorosa, vamos dizer assim. Como modificou ao decorrer do tempo, especialmente nos últimos 200 anos. Ela teve uma relativa estabilidade durante quase um milênio, mas nos últimos 200 anos sofreu esse processo de diferenciação. Não é genérica, os seus resultados são
provisórios. Por quê? Porque a história muda, os resultados mudam, né? A interação entre sujeito e objeto, quer dizer, muitas das vezes o pesquisador está estudando uma outra pessoa, que é um outro sujeito. Esse sujeito muda e muitas das vezes, para a gente poder obter informações, a gente precisa interagir com ela. Por exemplo, fazer uma entrevista, o pesquisador está interagindo com o objeto, né? E aí, pressupõe conflitos, de simetria e reprodução social, que quer dizer determinados valores e formas que estão ali tendem a continuar a serem mantidos. Algumas características do qualitativo em ciências sociais. Ele busca descrever e analisar a cultura, o comportamento dos indivíduos e grupos do ponto de vista dos pesquisadores, porque existem outros pontos de vista, o filosófico, do senso comum, religioso, como nós já falamos, né? No caso, seria dos pesquisadores de uma determinada ciência, porque existem várias ciências dentro da ciência social. Preocupação essencial é captar o significado que as pessoas dão aos fenômenos estudados. E aqui cai a gente fazer o seguinte: o que é cultura? É uma palavra muito falada e pouco entendida. A cultura, no caso, de uma maneira muito superficial, seria um sistema de valores ou um conjunto de sistemas de valores, crenças e atos e atitudes e representações de um determinado grupo de sujeitos. Por isso que a cultura de um lugar pode ser diferente de uma outra cultura. Essa cultura está no tempo, por exemplo, a cultura da época bíblica, lá da época de Jesus, o pessoal andava com véu, né? Andava de vestidos os homens. Era uma cultura, porque é sistema de valores, crenças, hábitos, atitudes, representações, como também formato econômico, tecnológico que tinha naquele momento. E hoje já é diferente. Hoje você vê aqui em determinada sociedade, até mesmo naqueles locais ali, mulheres não andam de véu, determinados homens não andam de vestido, e assim por diante. Isso daqui é o mais grosso que eu posso falar de cultura. Mas o que eu posso dizer? Que a cultura ela é delimitada pela historicidade, no caso espaço e tempo, e também essa cultura ela está associada aos conjuntos de valores adotados por aquele grupo. E ele vai colocar justamente a ideia de significados que tem dentro dessa cultura, significados explícitos, aquilo que é visto rapidamente, e os implícitos, que são os latentes, que a gente vê por meio das condutas, né? Um exemplo básico, né? A pessoa diz que trabalhar é algo honesto. Mas aí você não precisa saber que esse é o verdadeiro valor desta pessoa ou conjunto de pessoas. Basta você olhar o que elas fazem, por exemplo. Se essa pessoa diz que trabalhar é algo honesto e bom, contudo essa pessoa foge de qualquer possibilidade de trabalho, você entende que ela não possui, ela não adota o valor do trabalho. Por quê? Porque ela não manifesta essa conduta. A cultura é aquilo que se pratica, que se faz, não aquilo que se fala. Então, você tem aí um valor latente, bem claro, que a pessoa está demonstrando, né? Parte de uma visão holística, quer dizer que você não vai fazer uma visão fragmentada da realidade, né? Só vou estudar um pedacinho. Não, você vai tentar ter uma visão do todo. Pressupõe inter-relações indivíduo-sociedade, entre vários aspectos da vida social. Observa as pessoas e o seu contexto em uma totalidade. Então, o que esse indivíduo é para o grupo, o que o grupo é para o indivíduo? O que esse indivíduo é para o grupo e para um grupo maior, ou para aquele bairro, ou para aquela escola, ou para aquela instituição. E aí você vai fazendo o movimento de todo, parte, todo. É flexível e possui interação, né? Não se limita a um conjunto de questões pré-fixadas, constrói parcialmente no processo da relação com os pesquisadores. Diferente do processo linear, que eu já tenho uma hipótese pronta, elaborada, que eu vou comparar. Por quê? Porque é uma relação de variáveis, né? Dependentes e independentes. Eu já começo com a minha hipótese pronta. A pesquisa qualitativa pode até começar, mas ela pode não continuar. Ao decorrer do tempo que o pesquisador interage
com as suas fontes de pesquisa, ele pode perceber que aquela hipótese ou aquela pergunta inicial não faz sentido, porque ele vai se aprofundando nas fontes. E aí ele pode ter essa flexibilidade de ir mudando a direção da sua pesquisa. Aproxima sujeito e objeto, enfatiza o diálogo entre diferentes tipos de conhecimento. E aqui uma parte interessante, o conhecimento em pesquisa social qualitativa, ele em si é um conhecimento científico, mas ele aceita estudar outras formas de conhecimento, como o senso comum, como o religioso, o filosófico e outras matrizes, como o conhecimento tradicional. Tanto que a gente tem muitos esses dados, não muito pela pesquisa quantitativa, mas pela pesquisa social. A subjetividade e o envolvimento pessoal do observador, desde que controlado, podem ser instrumentos úteis para a pesquisa. A intuição, a empatia do pesquisador, a imaginação, a sensibilidade, a experiência pessoal. Enquanto a pesquisa quantitativa ela tem uma abordagem mais neutra, mais objetiva, vamos dizer assim, ela não quer que o pesquisador se envolva com o objeto. Aqui não necessariamente ocorre esse envolvimento, né? Só que assim, ele é feito de maneira controlada. Pode combinar diferentes técnicas e também estar associado com a pesquisa quantitativa, não tem nenhum problema com isso. Tanto que nós falamos sobre pesquisa mista. Bem, quais são essas características? Primeiro, a fonte de dados é o ambiente natural que as pessoas convivem, né? Então, tem o fator aí institucional e as diversas formas que estão presentes ali. O pesquisador é o instrumento principal, porque ele normalmente cria esses dados. Como assim cria? Ele cria, ele faz a anotação, ele faz a observação, ele faz a entrevista, ele faz as suas anotações de campo, ele vai sintetizar depois aquilo, meditando, então ele é o instrumento principal. A pesquisa, normalmente, ela é descritiva e analítica. Ela descreve ao mesmo tempo que analisa, ou analisa ao mesmo tempo que descreve, né? Pode ter dois tempos separados, ou pode fazer tudo isso junto. Valoriza muito o processo e não apenas o resultado. Esse ponto aqui é muito importante. Enquanto a pesquisa quantitativa, ele se justifica pela hipótese alcançada ou refutada, então o resultado é muito importante, sim, na pesquisa quantitativa. Na qualitativa, muitas das vezes o processo conduz a um caminho que os resultados não se mostraram tão promissores como prometia, vamos dizer assim, né? Mas mostrou várias descobertas e o próprio pesquisador cresceu nesse processo. Então, por isso que a gente diz que muitas das vezes o processo é mais importante do que o resultado em si. E aqui uma pequena tabelinha de diferença. Quantitativa e qualitativa, né? Eu vou falar por linhas para facilitar, né? Sempre na sequência da distinção quantitativa e qualitativa. Busca a extensão primeiro. Busca a profundidade o segundo. Parte do dado objetivado, o outro parte do dado subjetivado, no caso, ele, o próprio pesquisador. O outro, normalmente, por meio de um instrumento, uma ferramenta estatística. Reflete o subjetivo, tenta atingir o objetivo. O primeiro, ele trabalha por amostra, é ampla e a seus cálculos é a priori, quer dizer, antes da experiência, é estratificado. O outro, amostras normalmente são pequenas, obtidas no campo, não há uma causalidade intencional necessariamente. O primeiro trabalha com dados, indicadores e tendências. O segundo trabalha com valores, crenças, opiniões, atitudes e representações. O primeiro, ele descarta variáveis não representativas. O segundo, ele trabalha com todas as variáveis que são importantes. O primeiro, ele parte do particular para o todo. O outro, ele parte do todo para o particular. O primeiro trabalha com hipóteses, o segundo trabalha com pressupostos ou pergunta de pesquisa. E qual é essa diferença aí de hipótese, pressuposto ou pergunta de pesquisa? Primeiro, a primeira é,
afirmações provisórias a respeito de determinado fenômeno estudado. Devem ser testados empiricamente e confirmados ou rejeitados. E possui a conotação formal e positivista, né? Quer dizer, tem que ter uma formulação quantitativa. O pressuposto ou pergunta de pesquisa, eles são parâmetros básicos que permitem caminhar na investigação empírica. Então, são perguntas pelo qual eu pretendo pesquisar, que me ajudam a me dirigir e a não me desviar por outros caminhos teóricos ou de pesquisas que apareçam. É uma hipótese reinterpretada, sem uma dinâmica formal comprobatória. Eu não preciso ter uma formulação estatística. Eu preciso somente ter uma formulação bem construída do que eu quero saber. Então, quais são as fases da pesquisa? Tem a fase exploratória, o trabalho de campo e a análise. Na exploratória, eu faço a delimitação do estudo, busco o meu referencial teórico, que é o meu levantamento, que nós já conversamos, faço a construção do projeto de pesquisa. Já no campo, o pesquisador ele vai ao local do estudo. E a análise, ele visa a compreensão dos dados, busca a confirmação ou não dos pressupostos ou da pergunta de pesquisa e trabalha para responder as questões do estudo. E onde foi que ele tirou esses dados? Da visita no campo. E aí são várias fontes: foto, entrevista, anotação de campo, documentos que ele tem do local. Aqui tem a fase exploratória da pesquisa mais detalhada, né? Então, tem a definição do meu objeto de estudo, a formulação do meu problema, faço a minha revisão da literatura, a seleção de documentos necessários, né? Nessa fase aí da literatura, a construção dos objetos de estudo, faço a questão do objetivo geral, que é o mais amplo, os objetivos específicos, aqueles que eu vou alcançar por etapa, a formulação da minha pergunta de pesquisa, o pressuposto, construção do instrumento de pesquisa, como é que eu vou estar registrando os meus dados, a exploração do campo, a definição de que tipo de população, o grupo que eu vou estar estudando, o planejamento da minha coleta, em quanto tempo eu vou estar lá envolvido na construção dos dados, e a construção do projeto de pesquisa de maneira geral. E aí? E o campo? Aí eu tenho meus instrumentos. Meus instrumentos, ele vai trabalhar com 3 formas básicas: a fala, a observação e os documentos de registro que eu tenho acesso. Bem, alguns tipos de pesquisas qualitativas são a etnográfica, ou etnografia, né? Estudo de caso, estudo de vida, pesquisa documental e pesquisação. Bem, sobre esses métodos, né, no caso, as técnicas que eu tenho aqui, primeiramente, de entrevista. Qual a diferença, professor, de método e técnica? Olha, o método, ele está muito ligado a um formato de como você vai caminhar para construir os seus dados. Então, via de regra, o método, ele tem uma relação de como você coleta e como você analisa. A técnica, ela faz um proceder específico. Por exemplo, ou ela está ligada ao formato de como construir o dado, ou como ele é analisado. Então, normalmente a gente separa o método algo mais geral, que está relacionado tanto à coleta como à análise, e a técnica algo mais específico. Normalmente está ligado ou com a coleta, ou com a análise desses dados. Por exemplo, a entrevista é muito mais a coleta aqui, né? No caso, a entrevista ela tem a estruturada, quer dizer, perguntas com respostas já fechadas, né? Para você só escolher. Semi-estruturada, que quer dizer que tem perguntas fechadas para escolher e perguntas abertas para a pessoa falar de maneira livre. E perguntas e entrevista aberta, que são perguntas que não têm respostas prontas, a pessoa desenvolve como achar melhor. Cada uma delas, a análise vai ser diferente, né? Por exemplo, uma análise de perguntas fechadas é muito mais fácil para você, por exemplo, quantificá-las. Na aberta, não. Você tem que ler e você vai ter que interpretar e perceber tendências ali. A observação também é uma técnica. Você vai ter uma observação participante, que você interage com as pessoas que você está observando, né? Com um estágio supervisionado, você está ali com o professor e com os alunos observando as aulas. Então, tanto você observa como analisa.
eles, né? E o não participante, você analisa, mas você não interage, você não conversa com seus pesquisados. Temos aqui o grupo focal, e nós temos aqui o levantamento documental, dos textos, fotografias, filmes e assim por diante. Vamos aqui falar especificamente das entrevistas, né? Bem, entrevista estruturada, no caso, ele realiza através do questionário aplicado direto ou indiretamente. Você pode dar para a pessoa, ela vem, ou você pode mandar por uma via, pode ser por correio, pode ser por internet, a pessoa recebe de maneira não das suas mãos. Se bem que hoje o meio eletrônico tem sido considerado quase como uma via direta. Entrevista semi-estruturada. Ele combina perguntas fechadas e abertas, onde o entrevistador tem a possibilidade de discorrer sobre o tema proposto, sem respostas ou condições pré-fixadas pelo pesquisador. Aqui eu gostaria de te lembrar uma diferença que eu não falei anteriormente. Nós temos o uso do formulário e da entrevista. Quais são as diferenças entre os dois? O formulário é o famoso questionário que você manda para uma pessoa e ela recebe, ou você pode pedir para uma pessoa aplicar um determinado questionário. Então, a pessoa mesmo responde. A entrevista não, você tem que ter o contato de interação verbal. Então, você tem que perguntar verbalmente para a pessoa e a pessoa lhe responde verbalmente. E aí segue uma estrutura muito semelhante, né? Entrevista estruturada, as perguntas estão fechadas, né? Semi-estruturada tem aberta e fechada. E temos aqui a não estruturada, que seria, no caso, entrevista oral, história de vida e narrativas. Vamos aqui aprofundar mais um pouco. A entrevista aberta não estruturada, no caso. Essencial para as estratégias de história de vida e sempre que queira conhecer em profundidade valores, normas e representações de grupo. Preocupação maior com o que o entrevistado pensa do que o que ele ou ela sabe, de fato, né? Por quê? Porque a concepção de como interpreta o mundo é o mais importante. Aqui nós queremos saber a história de vida, então queremos entender valores, queremos entender como é que ele pensa determinada coisa. Pode ser certo, pode ser errado, mas o pesquisador não está interessado no certo ou no errado nesse momento, ele está interessado sobre como é que ocorre aquele tipo de estrutura social, seja valores, seja normas, seja representações, tá? Vantagens: maior liberdade, o pesquisador faz a pergunta e a pessoa fala livremente, né? E pode aprofundar isso, né? Respostas bem profundas, bem detalhadas. Alta flexibilidade também, que seria o roteiro aberto, permite introduzir até novas questões que você não tinha pensado inicialmente. Limitações: seria entrevistas diferentes, respostas e questões diferentes. Se você faz uma pergunta para uma pessoa e para a outra faz outra, não tem como comparar. Então, você vai estar, tipo assim, criando um escopo maior, sem necessariamente haver concordância. Critério de seleção seria diversificação dos entrevistados de acordo com os objetivos da pesquisa. Alguns exemplos, por exemplo, Elemento Suspeito, uma pesquisa de 2013. Entrevistas com jovens de favela e com os comandantes de batalhões da Zona Norte e Sul do Rio de Janeiro, sobre a abordagem policial da cidade. Então, os favelados tinham uma opinião sobre segurança pública, a polícia tinha outra, totalmente diferente. Novamente, nós estamos aqui querendo dizer quem está certo e quem está errado, mas precisamos colocar que são concepções muito diferentes. Por causa de quê? Do espaço, do tempo, do local, todo aquele contexto que nós falamos, de onde esses sujeitos ocupam e como eles vão interpretar a mesma realidade. Outra pesquisa aqui. O Brasil nos estudos multipaíses da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, sobre violência doméstica e saúde da mulher, em 2002, né? História de vida de mulheres vítimas de violência conjugal. Então, o que ocorre? Tem o famoso adágio, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete colher. Só que ocorre o seguinte: muitas mulheres morreram porque ninguém interviu, né?
E alguns colocam, não, se a mulher quer estar lá, é porque ela quer estar lá. E aí, nessas pesquisas de história, foram mostradas muitas coisas. Por exemplo, algumas mulheres que, se caso saíssem, seriam violentadas, mulheres que não tinham conhecimento dos seus direitos, mulheres que foram profundamente traumatizadas pela violência, né? Então, só foi possível com perguntas abertas, porque cada história era tão diferente uma da outra, que não tinha como fazer coisas que pudessem contemplá-las todas em um único instrumento. Entrevista estruturada, né? Característica: existe um roteiro de questões previamente construídas, mas com possibilidade de alteração de sua ordem. Então, você já tem as questões, só que você pode, se você se achar melhor, trocar a ordem. A vantagem, né? Maior facilidade de comparação entre um dado e outro, e possibilidade de utilizar múltiplos entrevistadores. Como já é estruturado e padrão, você não precisa fazer, você pode ter uma equipe que faça essas entrevistas. A limitação, ela não é flexível, né? Ou pelo menos menos flexível, porque as perguntas já estão ali, não podem mudar. Um exemplo aqui: pesquisa com mulheres policiais. Entrevistas com mulheres policiais militares no Rio de Janeiro, que falavam sobre como é que elas se sentiam, como elas se encaixavam dentro do grupo predominantemente masculino. Quase que não sai, né? Foi uma das pesquisas aqui com esse método estruturado. Como fazer uma entrevista, né? Primeiro, perguntas desencadeadoras. Você faz perguntas, assim, inicialmente, para a pessoa se sentir à vontade, né? Para a pessoa entrar no espírito da coisa, no sentido da temática pelo qual você está pesquisando. Perguntas que convidam a fazer descrições. Então, quando você for perguntar, você não pergunta o que é. Você diga, fale sobre como ocorre a situação. Por que você pensa assim sobre a tal coisa? E aí você vai induzir a pessoa a descrever, a fazer uma estrutura. E isso é importante para você, porque normalmente você está gravando, depois você vai transcrever. Perguntas que levem a conversa mais adiante. Você não vai simplesmente fechar, só quero falar sobre isso, se tu vier com outro assunto, não quero falar. Não, deixa a pessoa livre. Você vai gravando, se não interessar, você corta aquela parte do áudio. Mas deixa a pessoa bem à vontade para ela poder lembrar e falar e construir as coisas que são necessárias. E as perguntas para encerrar a conversa, quando você já percebeu que podia ser feito, já foi feito, você faz algumas perguntas já para a pessoa percebendo que já está indo para o final. Outra técnica, observação, né? Nós temos a observação estruturada, no caso, característica, o observador não participante, ele forma de registros pré-determinados em um contexto natural ou artificial. Então, ele não interage com as pessoas, ele já tem a sua tabelinha com os pontos que ele foi observar especificamente, né? Então, ele não vai criar coisa nova. Vantagem, pode gerar também dados quantitativos. Pode ser repetida por outras pessoas podem observar na sua pesquisa. Os limites, né? O foco da observação deve ser bem definido. Ele não pode procurar outras situações, somente aquilo que ele foi posto para observar. Um exemplo aqui, olha. Policiamento comunitário em Copacabana, uma pesquisa em 95. Pesquisadores acompanharam rondas da Polícia Militar nos quarteirões do bairro, utilizando uma ficha pré-estruturada para registro das observações. Então, ocorreu chamado, ocorreu violência, ocorreu determinadas abordagens, já estava tudo padronizado ali, eles iam preenchendo. Observação participante, também chamada de observação etnográfica. Seria um mergulho do pesquisador no grupo de estudante, no grupo estudado, né? E na sua cultura. Essencialmente para conhecer a inter-relação entre discursos, que são aquilo que ele fala com crença, né? Comportamentos, que é aquilo que ele faz, e as interações não verbais e contextos. Por quê? Porque muita da comunicação, tem alguns estudos até que falam que mais de 80% da nossa comunicação é não verbal. Forma de olhar, de se portar, de balançar o braço, a expressão facial, tudo isso comunica, né?
E tudo isso está sendo observado. Só que não dá para perceber isso rapidamente. Uma pesquisa boa etnográfica, dizem alguns pesquisadores, que é pelo menos 6 meses, para poder fazer uma imersão naquele grupo, para tentar pensar como aquele grupo pensa, fazer como eles fazem, né? Eu sugiro que vocês assistam aquele filme de Avatar, do James Cameron, né? Daquele que vai para um planeta, onde tem aqueles caras grandes, azuis, né? E os pesquisadores usam o método etnográfico, eles entram na cultura, literalmente, né? Vivem, tentam sentir como eles se sentem, né? Lógico, com as suas limitações. Bem, quais são os limites? O tempo e o custo da pesquisa, aceitação pelo grupo, o grupo pode, de repente, não aceitar, você vai ver que nesse filme Avatar, ele consegue, depois de uma árdua conquista, ser aceito pelo grupo, né? Perfil específico do pesquisador, né? E a técnica de difícil ensino, não existe como ensinar você a interagir dentro de um grupo, você aprende, né? Dificuldade de replicação, e não tem como comparar simplesmente, né? Porque cada grupo é um grupo. Um exemplo aqui, tiras, gansos e trutas. Cotidiano e reforma na Polícia Civil, em Guaraci, Minguante, né? 1990. O pesquisador tornou-se um investigador de Polícia Civil em São Paulo. Então, ele assumiu o lugar de pesquisador civil, né? Que é da Polícia Civil, no caso. E foi estando junto com os pesquisadores para entender o que acontece ali. Observação participante, aqui continuando, é um processo pelo qual mantém-se a presença do observador numa situação social, com finalidade de realizar uma investigação científica. O observador está em relação face a face com os observados e participa da vida deles e do seu cenário cultural, colhe os dados. Registra informações, verifica pistas e palpites durante a observação participante e é um trabalho duro e prolongado. É um grande problema a superar, pode ser o intervalo de tempo entre o observado e o registro, porque nem sempre o que você observa você consegue registrar. Quanto mais rápido você puder fazer o registro, menos dados você perde. E aqui nós temos uma observação total, participante, um observador total, um observador participante, um participante observador e um participante total. Olha a diferença, né? O observador total está ligado ali em todas as interações. O observador participante somente daquele tipo de contexto. O participante observador, ele está mais ligado à ideia de participar e menos de observar, né? E o participante total já é aquele que já perdeu a pesquisa, ele mais participa do que realmente está focado em querer registrar. Estratégia de história, no caso é a história oral, né? É o estudo da memória biográfica ou social. Por exemplo, você vai trabalhar com pessoas analfabetas, ela não sabe fazer o registro escrito. E aí você colhe as histórias, organiza essas histórias, né, para trabalhar. Existe um filme muito bonito, que eu não me lembro agora o nome, que fala justamente de uma repórter nos Estados Unidos que registra as histórias das empregadas negras norte-americanas, né? E faz disso até reportagem no jornal, depois vira um livro. E é muito interessante, porque elas contam histórias riquíssimas de preconceito, de superação, de amor, de cuidado. E é impressionante essas histórias, né? E é uma pesquisa, né? Focaliza nos acontecimentos específicos, como foram vivenciados por uma pessoa ou por um grupo social. Entrevistas prolongadas que apresentam as experiências e as definições vividas por uma pessoa ou um grupo ou uma organização, como interpretam essa experiência. Não é autobiografia convencional e também não é ficção, você não inventa, tem que ser aquilo que é relatado, né? E relatado por outro, não por você. Está preocupado com a fidelidade das experiências e interpretações do autor sobre o mundo. Ele está mais interessado sobre como a pessoa pensa e como ela interpreta do que o que você interpreta. Ah, mas eu acho que não foi bem assim. Mas não é questão que você acha que não foi bem assim.
A prioridade é entender como aquele grupo, aquela pessoa, ela imagina e interpreta aquela experiência que ela conta a sua história. Então, é a ideia dela. Essa é a prioridade. Então, busca compreender o desenvolvimento da vida do sujeito. O investigador traça com ele uma biografia que descreva a sua trajetória até o momento atual. Ele enfatiza determinada etapa ou setor da vida ou uma organização para poder trabalhar nela mais especificamente. Nas narrativas, agora, as entrevistas têm curtas, né? Elas trabalham com componentes e estruturas, no caso, um resumo, que seria um sumário de uma história. História quer dizer uma intenção, algo não necessariamente fictício, mas algo alegórico, né? Existe uma orientação, o narrador fornece indicações de tempo, de lugar, de pessoas envolvidas na situação. A ação de compiladora, né, dos elementos obrigatórios, que seria a sequência de enunciação, a temporalidade, a ordenação, que se remetem às ações do passado. E o resultado ou resoluções, que seria a conclusão da ação, as consequências que derivou do acontecimento narrado, né? E aí tem a assinatura daquele tipo de história. E aqui, pessoal, nós terminamos a nossa parte 1. Falei de alguns filmes para poder ajudar aí na imaginação desses procedimentos, tá bom? Então, até daqui